Galera, vamos dando sequência então na nossa atitude coletiva. Teremos agora a mesa de meio ambiente. Vamos debater aí o novo Código Florestal. Também no bate-papo rápido aqui teremos os grupos Terra Azul e o Comitê Universitário em Defesa das Florestas. Com a salva de palmas de todos vocês. Atitude coletiva. Boa noite, gente. Meu nome é Thiago, o pessoal me conhece como Ventania. Eu sou membro do Comitê Universitário em Defesa das Florestas. Primeiramente, gostaria de parabenizar aqui a organização do evento, parabenizar os coletivos Palavra e o coletivo 10 por Hora, e a todos os outros coletivos também aqui presentes, né? Bom, o nosso coletivo ele nasceu na perspectiva também, né? Na verdade, do entendimento de que haveria a necessidade do enfrentamento com alguns projetos históricos aqui no Brasil, né, e que tinham tomado aí um novo fôlego com o anúncio do novo Código Florestal. Então a gente assistiu naquele momento a criação de uma série de outros comitês, né, comitês estaduais, comitês municipais, um comitê nacional, um comitê Brasil também em defesa das florestas, todos eles também na perspectiva da discussão aí do projeto socioambiental, né, na verdade do projeto anti-socioambiental que estava sendo discutido no Congresso Nacional, né, que partiu aí a partir da necessidade aí, né, já que o capital estava em crise, né, a partir da necessidade do capital continuar se expandindo, continuar crescendo aqui no Brasil. Então a gente fundou esse comitê universitário, né, no entendimento de que a organização dos estudantes, né, que tem essa perspectiva, né, de um enfrentamento, né, o entendimento de um enfrentamento necessário, né, rumo a um projeto de sociedade que tenha marcos e bases socioambientais concretas, né, e reais. Então a gente criou esse comitê aí que vem discutindo a questão do Código Florestal desde então, né. Então a gente viu aí um Código Florestal que nasce na perspectiva exatamente do incentivo, né, de dar um novo combustível, né, as formas mais agressivas, né, de exploração capitalista, tanto no campo quanto na cidade, né, um Código Florestal que tem um apelo social muito grande, né, uma construção social também baseada em setores sociais, numa aliança social do governo, com grandes empresários do campo e da cidade e com grandes empresários do setor financeiro também aqui no país, né, e de fora também. Então a gente cria aí uma discussão em conjunto com demais comitês aí pelo país, na perspectiva também de estar agremiando movimentos populares, movimentos sociais que já vinham encampando uma luta, né, por uma sociedade mais justa do ponto de vista socioambiental, né, como por exemplo o MST, a Via Campesina no Brasil, né, e construímos aí espaços nacionais de discussão, espaços nacionais de manifestação, né, na luta aí pelo veto, né, da presidenta Dilma Rousseff, que infelizmente foi um veto parcial, né, que demonstra aí também um recuo histórico, né, de antigos políticos que uma vez, como por exemplo o próprio Jorge Viana, que uma vez já estiveram militando lado a lado com Chico Mendes, né, uma das figuras históricas, né, da luta pela construção de uma sociedade mais justa do ponto de vista socioambiental, e que hoje está mais fechado aí com a Cátia Abreu, que já faz parte, inclusive, da base de sustentação do governo federal, né? Então, inclusive, uma das protagonistas aí da construção das emendas desse Código Florestal, né, das modificações ainda mais reacionárias que esse Código Florestal sofreu, e trazendo também alguns outros protagonistas, como o próprio Aldo Rebelo, que fecha aí com setores que, inclusive, há 30 anos atrás, quem sabe, estariam torturando ele e que hoje estão aí aprovando esse Código Florestal e arrancando aplausos, inclusive, desse setor, né? Então, a gente tem essa percepção, né, de que um dos lados, né, que esse processo desencadeia é justamente da denúncia, né, da transformação que a política tem tomado no país hoje, né, uma transformação que tem cada vez mais apontado para a capitulação histórica de agentes políticos que uma vez estariam combatendo todas essas novas regras, essa nova legislação ambiental no Brasil, né? Então, acho que o nosso movimento, nosso comitê, justamente é criado em diálogo com essas outras forças, né, com esses outros, se inserindo aí nesse espectro nacional da luta contra o Código Florestal, né, da luta contra as alterações do Código Florestal, que tomou, inclusive, áreas internacionais. A gente viu recentemente a Rio+20, né,
que botou na rua aí mais de 80 mil, talvez 100 mil pessoas nas ruas, reivindicando aí a retomada da discussão sobre a questão socioambiental no Brasil, que por muito tempo ficou por baixo dos panos ali, né? Inclusive beneficiando aí os agentes que tinham aprovado esse novo Código Florestal. Então a gente retoma aí agora nessa nova fase a discussão também sobre a MP 571, né, que foi a MP que saiu a partir do veto da presidenta Dilma, né, e que traz inclusive um recuo, né, um retrocesso ainda maior, ainda mais histórico e ainda mais profundo, né, do ponto de vista ambiental, pois ele acelera e aprofunda algumas medidas do código, que eu estou tentando achar aqui porque eu não decorei todas. Mas, por exemplo, uma delas é a questão, né, da redução das APPs, né, ou da extinção dos módulos de proteção permanente de pequeno e médio porte no país, né? Então a gente tem aí um aprofundamento ainda maior em comparação com o primeiro projeto que saiu da Câmara, que saiu do Congresso, na verdade, né, que sofreu o veto parcial da presidenta Dilma. Temos aí também a redução, né, das áreas obrigatórias de reflorestamento, né? Então a gente tem, por exemplo, a questão das margens dos rios, do reflorestamento em olhos d'água, que agora é reduzido, né? Então o desmatamento aí avança sobre as margens dos rios, avança sobre os olhos d'água, e a gente tem aí ainda o que para a gente muitas vezes é o ponto mais crítico desse projeto, né, que é desculpa, estou com a memória ruim aqui, mas que é a anistia, né, aos crimes ambientais que foram cometidos até o ano de 2008, né, e acho que talvez esse seja o ponto mais crítico, né, porque ele causa um aceleramento do processo de desmatamento no Brasil, que é legalmente respaldado, né, então a gente tem que estar denunciando esse ponto também. Um outro ponto muito crítico também do projeto é a regulamentação de mega atividades econômicas e empreendimentos no manguezal, né? A gente sabe que no Brasil as áreas de mangue já são historicamente surradas, né, pela atividade econômica da humanidade, e a gente agora está dando um respaldo legal para que essa atividade econômica continue crescendo, continue avançando, continue destruindo aí o que resta ainda de mangue no país, o que resta ainda de floresta no país, né? Então a gente faz esse chamado, esse convite também. A gente quer deixar o convite aqui para cada um dos coletivos, cada uma das pessoas que estão aqui presentes hoje, para estarem conhecendo o comitê. A gente também está recebendo contribuição, a gente faz o convite para contribuição, mesmo daqueles que não são universitários, né, universitários ou não, a gente está recebendo aí, tanto na construção das nossas pautas, da nossa formação, da nossa ação e das nossas discussões. Qualquer pessoa que esteja disposta para estar discutindo aí com a gente um modelo mais avançado de sociedade, um modelo anticapitalista de sociedade, um modelo que tenha aí um respaldo socioambiental e popular, para que a gente possa estar construindo uma sociedade mais justa. Obrigado, gente. Isso, a gente tem um blog, mas eu também... Isso, é o Comitê Florestas Universitário.wordpress.com.br. E a gente também tem o Facebook, que é o Comitê Florestas Universitário. E a gente está sempre disposto a estar respondendo as perguntas e aos convites. Obrigado, gente. Bom, gente, boa noite. Queria parabenizar a organização também, porque é tão raro a gente ver esses encontros para discutir a questão socioambiental dos movimentos que não estão tão consolidados como as grandes referências nacionais, né? Tenho a impressão que a gente sempre sabe que todo mundo existe, mas a gente nunca se encontra, então a gente nunca constrói aliança, porque cada um fazendo sua coisinha na sua baia. A gente sabe que o poder da gente, quando a gente se une, não dá para comparar com o poder de pequenas pessoas fazendo coisas separadas. E eu tinha até falado com o Diego que, como a nossa posição da Associação Alternativa Terra Azul é muito parecida, na verdade a gente concorda completamente, inclusive eu, Daniele, vários membros da Alternativa somos do comitê universitário, a gente concorda com essa análise de conjuntura, a estratégia é essa mesmo, não tem jeito, a agenda de retrocesso é grande demais para a gente fazer alguma coisa que não seja questionar o que o governo tem feito, sabe? Infelizmente, quando se trata de política pública, a gente tem que sonhar e ver a solução,
mas sem perder a sobriedade de fazer a análise que agora o país está andando para trás e botando em risco o bem comum de todas as gerações dos brasileiros, que sempre foi as nossas águas, nossas florestas, nossos rios. E aí eu queria puxar mais para o nosso documento fundador, que é a Carta da Terra. Falando um pouco sobre a Associação Alternativa Terra Azul, nós somos uma ONG ecossocialista que surgiu no Ceará. A gente dá auxílio a pequenos produtores de agroecologia, a gente trabalha com feiras agroecológicas, enfim, um trabalho bem outsider, e a gente se orienta muito nos princípios da Carta da Terra. Por quê? Porque, infelizmente, como tudo no capitalismo, o discurso sustentável, o discurso verde, né, todas essas coisas que envolvem sustentabilidade, têm sido apropriados pelo grande capital para vender produtos e para manter a gente nesse estado de estagnação e de injustiça recorrente. E muitos grupos, inclusive, dentro da esquerda tradicional, têm se afastado da questão porque fica aquela impressão de que é um movimento burguês, é um movimento, sabe, para mitigar os efeitos e não para questionar as causas, não para sonhar com uma nova sociedade. Então, para a gente, o resgate da Carta da Terra é uma forma da gente lembrar como o ambientalismo realmente nasceu no Brasil, sabe? Que é com a resistência das comunidades indígenas, que é com a resistência dos pequenos agricultores, que preservam suas florestas dentro das suas propriedades, porque se a terra erodir, se a terra começar a ficar ruim, não der mais para plantar, eles não vão poder fazer que nem os grandes latifundiários e ir lá e grilar outros. Sabe? Esse ambientalismo intuitivo de você proteger e ter uma reverência com a terra que te dá o sustento e te dá as condições de qualquer qualidade de vida possível, não é uma coisa que comporta no capitalismo, é uma coisa que fala sobre solidariedade, é uma coisa que fala sobre outros valores e outras formas de conceber a vida que não seja dentro da lógica de consumo. A Carta da Terra, ela nasceu como uma resposta a esse multilateralismo decadente das conferências da ONU para debater meio ambiente, né? Tentou-se fazer uma Carta da Terra pelos governos, mas foi uma tentativa frustrada, não teve consenso, para variar e tal. Então a sociedade civil adotou a missão e consolidou a declaração internacional com maior participação e maior inclusão popular. O processo de consulta foi feito com movimentos populares, pequenas organizações e vários setores da sociedade ao redor do globo. E a proposta é criar um guia ético para a promoção e preservação da vida. Assim, enquanto as grandes economias dos países se juntam nessas conferências da ONU para criar desculpas entre si e perdoar uns aos outros pela destruição, pelo rastro de destruição, pelo fogo devorador que eles espalham nos nossos ecossistemas, a Carta da Terra apresenta um paradigma ético para a gente tentar resolver essa crise civilizatória. Né? Assim, no mundo onde o individualismo é cada vez mais crescente, a Carta da Terra propõe o princípio de respeitar e cuidar da comunidade da vida, que significa reconhecer que toda forma de vida tem seu direito à existência, independente do seu uso para a comunidade humana, sabe? Da sua utilidade para virar produto, para virar creme de beleza, para virar soja, para virar, enfim. Que as coisas têm um valor em si, independente do seu lugar no mercado de capitais e de trocas monetarizadas. Outro princípio que coloca é que a responsabilidade humana é proporcional à sua potencialidade. Quanto mais potencialidades o ser humano demonstra no que diz respeito à tecnologia, produção de conhecimento, maior a responsabilidade de fazer com que essa tecnologia, essa produção de conhecimento se torne coisas populares para o proveito de todo mundo, para a conservação da vida e para contribuir para um mundo mais justo. Assim, no mundo em que substituiu o penso logo existo pelo consumo logo existo, a Carta da Terra propõe o penso logo coexisto. Ao invés dessa lógica que empurra a gente para se pensar sempre na destruição do outro,
O homem só é mais homem se ele for menos que a mulher. O ser humano só é pleno se ele estiver fazendo uso destrutivo da natureza e várias outras oposições assim. A gente propõe uma lógica diferente, né? Uma lógica que envolva justiça social e econômica. E, finalmente, no mundo cheio de falsas democracias e de direitos que só existem no papel, a gente propõe lutar pela transparência e responsabilização nos exercícios do governo, construir uma cultura de não violência, mas de intensa participação política, porque a sustentabilidade hoje é um problema político, né? A questão do novo Código Florestal demonstra isso muito claro. A gente, às vezes, trata a questão de uma forma muito holística e totalmente válida, mas quando vai ver, na política pública pode esmagar coisas que nunca a nossa ação enquanto cidadãos vai conseguir mitigar os efeitos destruidores que um partido da motosserra consegue fazer, né? Enfim, eu achei importante pedir para, ao invés de a gente continuar debatendo só o código, que é uma agenda reativa, né? A agenda negativa, a gente viu uma grande merda acontecendo e queria lutar contra, a gente resgatar a Carta da Terra porque ela é um dos poucos fundamentos ideológicos do ambientalismo que vale a pena que está escrito. Porque o ambientalismo que vale a pena normalmente está aí, sendo praticado pela galera que anda de bike, pelos seringueiros que vivem da floresta de forma sustentável, sabe? Desse ambientalismo de outros conhecimentos, mas que às vezes as pessoas não conseguem acessar porque eles não estão sintetizados na forma da escrita que é a forma reconhecida, né? E que é mais fácil de transmissão de conhecimento. Então, assim, fica o convite para quem quiser conhecer esse ambientalismo possível, né? Que não é um ambientalismo de esverdear o mercado, mas de construir uma nova cultura política para que a gente construa um mundo diferente do capitalismo, sabe? Um mundo justo e sustentável, por definição, que não seja só, meu Deus, não aprovamos no Código da Motosserra, agora somos sustentáveis. Não construímos Belo Monte, agora somos sustentáveis. Vamos usar um pouco menos de agrotóxico, agora somos sustentáveis. Porque a gente sabe que, por mais que as atrocidades sejam péssimas, a forma como a gente vive hoje já não é sustentável. Se a gente não parar e ousar fazer o exercício de sonhar com um futuro diferente e refletir para pensar, não o que não seria, mas o que seria, a gente vai estar sempre um passo atrás dos caras. Porque quem tem interesse em devastar a floresta, em espalhar o fogo na Amazônia, em acabar com o potencial hídrico do Cerrado, tem uma agenda muito específica. Tem uma ideologia fundadora, que é a ideologia do dinheiro, que é a ideologia da exploração do homem pelo homem, que é a ideologia do trabalho escravo. A gente tem essa vontade de mudança, mas o nosso projeto de futuro ainda é uma coisa que está em concepção, né? Em formação, está nascendo. E aí a Alternativa Terra Azul está formando a rede da Carta da Terra, integrando, do Brasil, que são diversas entidades que têm como intuito lutar pela Carta da Terra, para que ela seja enviada para essas situações onde as pessoas deveriam considerar os princípios da Carta da Terra, por exemplo, os processos de decisão do governo mesmo, né? Tipo, na prática seria enviar a Carta da Terra para o governo Agnello, na hora para ele, sabe, ver que as pessoas não concordam com essa forma de tratar comunidades indígenas, como eles fizeram com os santuários pajés, de enviar a Carta da Terra para a presidenta Dilma, para que ela vetasse essa destruição do nosso maior mecanismo de proteção às florestas brasileiras, de mandar para o governador de São Paulo, quando ele mandou fazer aquela atrocidade no Pinheirinho, de mandar para Israel nessa luta eterna contra o povo palestino, assim. Mandar a Carta da Terra é uma forma da gente comunicar que existe uma voz dissonante, sabe? E que nós temos uma visão desse futuro novo possível. Não é só uma indignação, a gente também tem condição de criar novas bases, de enxergar, de começar a se aproximar desse futuro e pensar como é que ele acontece aqui no chão, né? Como é que a sustentabilidade acontece quando se traduz em políticas públicas, quando se traduz no combate às opressões, quando se traduz na distribuição de renda.
E também a Carta da Terra é um instrumento super didático, né? Porque ela distribui princípios que antigamente ficavam numa esfera totalmente tecnicista do fazer ecológico, né? De simplesmente dizer, não, olha só, o ecossistema tem uma função por causa disso, disso e disso, e avança no sentido de tornar a ecologia uma questão de valores, uma questão de classe, uma questão de referenciar a gente no nosso tempo e no nosso espaço. Então é isso aí. Fica o convite, quem quiser participar da Rede Carta da Terra, é só mandar um e-mail para contato@alternativa.terraazul.org. Obrigada.